Shalom, Haverim. Tudo bem, pessoal? Gente, é o seguinte, antes de mais nada, os nossos grupos de suporte, o grupo Harparizados e o grupo Defensores do Evangelho, eles estão cientes de que o meu telefone pifou. Estava gravando este vídeo aqui e ele pifou 100%. Irrecuperável, até quebrei e joguei fora. E eu estou usando o celular da minha esposa para gravar esse vídeo. Não sei como é que vai estar a qualidade de áudio, de vídeo. Eu não sei porque eu nem testei. Eu estou aqui direto, mandando para a prova de fogo, né? E antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, que é sobre o comprimento histórico do arco, ou automaticamente do cavalo branco, e os Césares, eu quero aqui já fazer meus agradecimentos aos nossos alunos que se comprometeram em mandar uma oferta para nós, para que nós viéssemos comprar um novo aparelho, smartphone, para continuar o nosso trabalho aqui em nosso canal e também suporte para o grupo, ok? E aproveitando a oportunidade também, vocês que não são do nosso grupo, se quiser colaborar conosco, aliás, eu nunca fiz isso, gente, não sei que cara de madeira é essa que eu estou usando aqui, mas quem quiser contribuir conosco, aqui na descrição está o nosso Pix, tá? E assim que chegar a meta, a gente vai comunicar o mais rápido possível, tá bom, gente? É um dispositivo essencial de comunicação, de gravação de vídeo, etc. Ajuda muito, né? E é isso, só dar essa nota aqui para vocês, tá? E outra coisa também, estou sem a camisa do canal, porque eu esqueci de colocar a camisa na correria. Terrível, gente. Eu tinha que gravar esse vídeo hoje, por causa do meu cronograma, que eu não posso perder de vista, né? E essa camisa aqui foi até aquela camisa que eu dei aquela live sobre João 5:43, que eu cantei aquele hino, Little is smart when God is in it. Foi com essa camisa que eu dei aquela live, de vez em quando eu fujo do padrão, né? Mas é isso, gente. Dar essa nota, agradecendo aos nossos alunos que já colaboraram conosco, e os que vão colaborar também, até a gente encerrar, chegar a uma meta, para a gente poder comprar o nosso aparelho para continuar o nosso trabalho. Tá bom? Dessa vez eu fui por livre e espontânea pressão. Eu tive que abrir esse espaço aí, né? Mas a gente não pode fechar a oportunidade dos irmãos ser gratos ao nosso ministério dessa maneira. Então, fique à vontade. Deus abençoe a todos. E os que também não podem ajudar, mas têm um desejo, orando por nós, também é algo essencial para a nossa vida e nosso ministério. Tá bom, gente? Pessoal, o que acontece? Eu sou de linha futurista, vocês sabem disso. Porém, não sei se eu falei nesse vídeo que deu ruim a gravação, se for no vídeo anterior. O que acontece? A gente não pode ser ignorante quanto ao cumprimento histórico de textos apocalípticos. Por exemplo, nós conseguimos enxergar na história o cumprimento do cavalo branco, do arco, etc. Ok? Porém, repetindo, eu sou de linha futurista. Entendo eu que os selos são futuros. Tá? Mas ele tem um aspecto passado que nos ajuda muito nesse nosso propósito principal, que derrubar essa tese da aliança de paz. Ok? E o que nós iremos ver hoje é um dos trunfos que nós temos para afirmar que não será uma aliança de paz. A aliança referida pelo anjo Gabriel em Daniel capítulo 9, verso de número 27. Ok, gente? Muito bem, então, a gente... Calma, aqui. É que estou com dois computadores, então eu dou o comando aqui errado, libero a tela errada, não é problema sério. Perdão, gente. O que acontece? A gente percebe que, de fato, os selos, eles têm seu cumprimento histórico, gente, impressionante. Impressionante como é que os cavalos, historicamente, eles se cumprem. Pelo menos no seu aspecto histórico. Inclusive, a gente vê que a gente teve grandes imperadores, conquistadores, no Império Romano em especial, ali no primeiro século. E os selos cobrem isso. Cobrem esse período. A gente pode citar aqui Trajano, que foi um grande conquistador, coroado, e alguns até entendem que esse cavaleiro do cavalo branco
do capítulo 6 é Trajano. Outros entendem ser Nerva, querendo falar um pouquinho dele também. Não nos importa quem seja, o que nos interessa é que o cumprimento histórico houve nesses dias do cavalo de número 1. Então, gente, nós sabemos que se a profecia do Apocalipse ela foi revelada no regime do Império Romano, então precisamos consultar elementos do Império Romano para entender a profecia, ok? É uma das maneiras de entendermos a profecia bíblica e até mesmo para corretamente aplicar profeticamente. Se você não entender o caráter histórico do texto, você vai ter dificuldade de entender o caráter profético do texto. No final do vídeo, eu irei dar uma rápida palhinha aqui sobre profecia de dupla referência. É super importante entendermos isso. O que é profecia de dupla referência e como detectar no texto, ok? Dito isso, iremos falar hoje então sobre o cumprimento histórico do arco. Eu coloquei do arco aqui porque é basicamente o foco que eu quero trazer: ataque, guerra. Mas na verdade é do cavalo branco, ok? E os Césares, Muito bem, aqui está o cumprimento histórico do arco, ok? E vamos ao texto. Olha só, gente, de início, já devemos informar que o arco não era uma arma romana, ok? Não era uma arma romana. O exército romano, gente, presta bem atenção, ele usava essas ferramentas aqui, ó. A espada curta, a espada longa e o famoso dardo. O famoso dardo, que o apóstolo Paulo até usa esse termo lá em Efésios capítulo 6. Que o escudo da fé é para apagar os dardos inflamados do maligno. Apagar os dardos, né? Mais ou menos aquele negócio ali. Naquela flecha ali tinha... Ela era inflamável, vamos dizer assim. Ok. Isso... A princípio, parece uma evidência contraditória, mas que pode. No escopo do Império Romano, João cita o arco, que não é uma ferramenta romana. Roma já conquistou com espada, já conquistou com dardo, que é para combate de longe alcance, né? Então a espada é para a batalha quase corpo a corpo ali. E o dardo é para alvo de longo alcance, ok? Mas o arco não era uma ferramenta romana. É por isso que eu falo, gente, a besta não é romana. Não há qualquer base bíblica para tal afirmação. Se você pegar cada elemento da própria besta, Apocalipse capítulo 17, e o próprio primeiro selo, você vai ver que elemento nenhum bate. A besta não é romana, a besta ela é islâmica, ok? Muito bem. Havia arqueiros, presta bem atenção, gente, olha só que coisa interessantíssima. Eu tinha que colocar isso aqui para vocês se situarem e verem realmente quem tinha o arco em sua mão, ok? Havia arqueiros nas legiões romanas, mas eles não eram romanos. Eles tinham cidadania romana, é diferente. Eles não tinham etnia romana, eles tinham cidadania romana. O apóstolo Paulo, etnicamente, é judeu e de cidadania romana. Uma coisa é a sua etnia, outra coisa é a sua cidadania. Esses cabras eram cidadãos romanos, porém, a sua etnia pertencia a um outro povo. Havia duas nações na terra na época dessa revelação, que eram renomadas como usuários do arco. E não tem qualquer vínculo com Roma, a não ser que Roma era o império da época, certo? E dominava essas nações. Então, se você for na história, você vai ver que o arco era a arma militar dos partos, ok? Dos partos, além do Rio Eufrates, tá? E também dos cretenses. Aqueles que habitavam na ilha de Creta, ok? Então, se a gente for analisar bem a história, a gente vai ver que os arqueiros cretenses, eles são apresentados várias vezes na história grega.
Sempre que você vê um militar grego, um soldado grego, é sempre um arqueiro cretense, é meio que um símbolo de um guerreiro grego. Então, a gente pode, até aqui, já estabelecer alguns pontos que, para entendermos bem essa ideia do arco, para revelar quem é a besta ou anticristo, o arco seria bem interessante para a gente poder analisar. Então, se um romano fosse o cavaleiro desse cavalo, ele não teria um arco em sua mão. Teria uma espada ou um dardo, não um arco, que não era uma ferramenta romana. É interessante, né, gente? Interessante sabermos disso, né? Que o cavaleiro do cavalo branco era um arqueiro e não era romano. E o comprimento histórico vai nos revelar isso, ok? Então, para vocês aqui eu coloquei, este é um arqueiro cretense da antiguidade. Tinha esse, vamos dizer, uniforme aí, ok? Então, gente, o arco aponta para uma outra nação, não para Roma, tá? E a história vai nos dar a resposta para isso, ok? Começando por Júlio César, os 12 Césares, gente, que reinaram sobre o Império Romano, eles eram todos de sangue puro romano. Anotem essa. Os 12 Césares, a partir de Júlio César, eram todos de sangue romano. Ok? Não percam isto de vista. E nem de ouvido. Vamos aqui falar sobre os Césares, propriamente dito. Ok? Aqui eu trago para vocês, na verdade, esse... E aqui, gente, estou dando o comando errado aqui. Essa foto aí, onde nós vemos aí os 12 Césares, tá? Júlio César, César Augusto, Tibério César. Este Tibério César aqui é aquele dá a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Então, esse César é o Tibério César. Calígula, outro cabra terrível. Cláudio, Nero, famosíssimo Nero. Galba, Otto, Vitélius, Vespasiano, Tito e Domiciano. Aqui tem aquele debate entre os futuristas e os preteristas, né? Quanto à datação do livro de Apocalipse. Para a linha preterista, o Apocalipse tem que ter sido escrito antes do ano 70. Ok? Se você provar que o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, você refuta toda base preterista. E o preterismo, ele precisa chamar os pais da igreja de mentirosos. Eles precisam negar os dados históricos incontestáveis. Né? É coisa de preterista. Então, gente, aqui, ó, esse cabra aqui, o Domiciano, foi ele. Bom, eu sou de linha futurista, entendo que o Apocalipse foi escrito no final do século I, não antes do ano 70. Nem cabe isso, gente, mas tudo bem. O Domiciano, ele estava imperando nos dias em que João foi exilado na ilha de Patmos. Ele foi o último dos 12 Césares. Olha só, ele foi o último dos 12 Césares de sangue romano. Ok? E ele sim foi sucedido por Nerva. Esse Nerva, ele foi o fundador de uma nova categoria de Césares, que a gente conhece na história como os bons Césares. Os bons, imperadores. Ok? Que são Nerva, Trajano. Não, eu coloquei a foto deles aqui para vocês. Assim, antes disso, gente, aqui tá as moedas, né, do dia do Império Romano. Roma, ela tinha mania de copiar muita coisa dos povos que ela dominava. A crucificação, ela dominou, apesar que Roma não dominou a Pérsia, né? Mas a crucificação dos persas. E esse negócio de você cunhar foto de imperador na foto, né? A imagem do imperador nas moedas veio da Grécia. Acho que foi Alexandre o Grande que começou com esse negócio aí. Ok? E tá aqui, rapaziada. César, Júlio César aqui. Esse aqui é o César Augusto. Esse aqui é o Tibério César. Calígula. Tá na ordem. Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélius, Vespasiano, Tito e Domiciano. Ok? Muito bem. Agora aqui nós iremos conhecer os tais bons Césares. Os tais
bons imperadores, ok? São esses aí, gente. Alguns são até conhecidos, nossa, quem gosta de história aí vai entender aí esse período aqui, né? É o Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e o Marco Aurélio. Os dois últimos Antoninos, né? Esses cabras aqui. Ok. Esses camaradas reinaram de 96 depois de Cristo até 180, Marco Aurélio. Até 180 depois de Cristo, ok? A gente precisa dar esse pulo na história mesmo para poder a gente se situar, né, gente? Entender passo a passo do período profético, para a gente poder saber o que a gente vai ministrar e como trabalhar com o aspecto futuro, como já compartilhei com vocês aqui agora há pouco. Agora, gente, o que acontece? Esse aí é o famoso Nicolau Maquiavel, tá? Um grande filósofo. Vamos ver o que Nicolau Maquiavel tem a nos dizer sobre isso. Olha o que Maquiavel fala para nós. Do estudo dessa história, podemos também aprender como um bom governo deve ser fundado. Pois enquanto todos os imperadores que acederam ao trono por nascimento, exceto Tito, foram ruins, todos foram bons, que acederam por adoção. Adoção, ok? Como foi o caso dos 5 de Nerva até Marco. Os tais 5 bons imperadores. Mas tão logo o império caiu novamente nas mãos dos herdeiros do nascimento, a turma de sangue. E sua ruína começou. Então você percebe que o próprio Maquiavel, ele nos dá essa nota aí, que nos ajuda a entender esse ponto. Agora, Nerva, gente, ele foi o primeiro imperador que não tinha sangue romano. Então, na verdade, é que está a questão. Esse de Nerva até o Marco, eles não eram romanos de sangue. Perdão, gente. Era uma nova categoria. Eles não eram de sangue romano. Eles não eram e não tinham sangue romano. Ok? Muito bem. E para dar um reforço a isso, a gente pode ver aqui, ó. Gente, perdão, gente, estou com uma tosse. Cássius, presta atenção, Cássius, um historiador da época, declara que Nerva era um grego, tá? E Aurelius Victor, outro historiador romano, diz que a família de Nerva veio da ilha grega de Creta. Tá vendo, gente? Olha que interessante. Como você, consultando a história, você passa a ter um conhecimento bem mais apurado. Prosseguindo. Visto que João escreveu o Apocalipse nos dias do imperador Domiciano, que o exilou em Patmos, ele se reportava, historicamente, para nós sim, tá, gente? Se reportava para nós que estamos à frente, mas ele se direcionava ao futuro, tá? Ao futuro, para ele era futuro, ao período de Nerva, um conterrâneo dos arqueiros. Um conterrâneo dos arqueiros. Eu falei agora há pouco para vocês que muitos entendem que o cavaleiro do cavalo branco é Trajano. Outros pegam Nerva. Não importa. Ambos não são romanos. Então, gente, já sabemos que a arma nacional dos cretenses era o arco. Porque, tipo assim, naqueles dias, gente, quando se falava de arco, ninguém pensava em Roma. Ninguém pensava em Roma. Associava logo com os cretenses, com os arqueiros de Creta. Entende? Com os gregos. Com esse soldado romano que não eram romanos. Ok? E também eles eram conhecidos pelo arco, assim como os rodianos eram conhecidos pela funda, e como os próprios romanos eram conhecidos pelos dardos e pela espada curta. Né? Pela espada curta, aquela espadinha que a gente viu, no caso aqui para vocês, no canto de cá. Ah, tudo bem. Aquela espadinha que apareceu, a primeira da esquerda para a direita. Certo? Então, quando você representava um soldado romano de sangue, você tinha uma espada na mão dele. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando vai narrar a armadura de Deus de Efésios 6, ele usa um soldado romano, não um cretense.
Aí você vê que ele cita a espada do Espírito, ao invés do arco do Espírito. Pegaram? Por que Paulo não usa o arco? Porque Paulo sabia que o arco não é uma ferramenta romana. Sim, cretense. Agora, a espada sim. Por isso que a espada entra na armadura de Efésios capítulo 6. Tá? Para exemplificar as nossas armadura para lutar contra a rapaziada que fica ali em cima. Ok, gente? Sendo assim, gente, vamos enfatizar, prestar bem atenção, tá? Não perder de vista que o primeiro imperador, após a escritura do Apocalipse, após o Domiciano, era um estrangeiro, tendo referência nacional, Roma. Era um estrangeiro, ok? Que foi o primeiro a governar Roma após a escritura do Apocalipse ter sido compilada. E sua família era de sangue cretense. Sangue cretense. Isso aí serve para vocês defenderem a tese de uma besta romana. Uma besta islâmica. Ok? Inclusive, o próprio anticristo não é romano. Tá? O anticristo ele vem do Oriente Médio. Ok? Do Oriente Médio. A gente não pode perder isso de vista. Ok? Então, gente, eu trouxe para vocês aqui essa nota aí, esse vídeo, justamente para mostrar para vocês que o arco na história é uma ferramenta de guerra. Está na mão do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Como que a gente afirma uma paz se o cavaleiro tem um arco na mão? E a história mostra que são os arqueiros, homens de guerra. Como que eu vou dizer que ele vem plantar uma paz com um arco em sua mão? Em cima de um cavalo? Vem saindo para vencer com um arco na mão? Interessante, né, gente? Interessante. Como que fica agora essa afirmação da aliança de paz durante 3 anos e meio? Se o primeiro cavaleiro tem uma ferramenta de guerra em sua mão. Fica aí a pergunta para os defensores da aliança de paz responderem. Ok, gente? Agora sim eu finalizo trazendo para vocês uma rápida nota sobre profecia de dupla referência. Gente, prestem atenção para vocês não se perderem. Para vocês não se perderem. A história nunca vai negar o futuro. Pelo contrário, ela vai auxiliar você a entender o que acontecerá no futuro. Você tem um texto que ele tem dupla referência. O que aconteceu na história poderá acontecer no futuro. Ok? Basicamente acontece no futuro. A centralidade do evento. Talvez não esses detalhes, mas o propósito do evento você certamente terá ele se cumprindo no futuro. O que acontece, gente, é que alguns textos de dupla referência, ele não se cumpre todo no passado. É aqui que alguns se perdem, se confundem, e acham que o texto é 100% futurista ou 100% histórico. Não, cuidado com isso. Senão você vai perder dados e vai perder revelação do texto. Ok? Então você tem sim elementos no texto que se cumpriram no passado, mas não todos os elementos do texto se cumpriram historicamente. Anotem essa, gente. Isso aqui é um grande trunfo. Até mesmo para você que é pré-tribulacionista. Ok? Leandro, que confusão é essa? Essa confusão eu só vou explicar para os meus alunos lá no grupo. Ok? Por que um correto entendimento de um texto com dupla referência vai ajudar o pré-tribulacionismo, em especial aqui no capítulo 6 do Apocalipse. Lá no grupo Rapazados, eu explico isso para vocês. Por quê? Porque ninguém consegue pegar o capítulo 5 do Apocalipse e a razão do que acontece para a abertura do selo explicar historicamente. Não dá. Não tem como. Ok? Então, tem eventos apocalípticos no capítulo 5 que não se cumpriram no passado. Ele é futurista. Futuro. E estes eventos que acontecem no capítulo 5, ele starta o capítulo 6. Ora, se o capítulo 5 traz eventos futuristas, e esses eventos
starta o capítulo 6 também é futurista. Ok? Repetindo, temos um caráter histórico, mas não 100% histórico. Fica pedaço para o futuro. Não sei se convém o caso, mas a profecia de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, não se cumpriu plenamente em Cristo, quando ele veio na sua primeira vinda. Ele pega o rolo de Isaías, lê essa profecia e dá uma pausa no versículo 2. Ele não lê até o final. Ok? Então, é um texto que se cumpre no futuro também. Teve o cumprimento histórico e também terá o cumprimento futuro. Ok? Mas está no contexto. Então, tem dados do contexto que não se cumpriram no passado. É um exemplo de um texto para vocês verem. Daniel capítulo 11 é outro texto clássico para explicar uma profecia de dupla referência. A partir do versículo 40, ele dá um salto enorme. Ele sai lá dos dias do Império Seleucida e vai para o futuro. No tempo do fim, o reino do sul, que é o Egito, lutará contra ele. Esse ele, no contexto, é o rei do norte, que no futuro é o anticristo. Ok? Alguns entendem que o capítulo 11 de Daniel já parte para o futuro a partir do versículo 36, porque, segundo essa linha, Antíoco Epifânio IV não cumpriu esses eventos citados no versículo 36, 37, 38 e 39. Então, há esse embate aí. A partir de que momento o capítulo 11 de Daniel, foi Apocalipse? Daniel, ele parte para o futuro a partir do versículo 36 ou a partir do versículo 40? Ok? Muito bem. Então, esse é um texto de dupla referência, que ele sai da história e dá um saltão para o futuro, mas está ali no contexto. Ok? E Antíoco Epifânio IV, ele não cumpriu todos os eventos do capítulo 11. Então, é um exemplo de profecia de dupla referência. Tá bom, gente? Então, fica para vocês essa rápida nota aqui, de rodapé, a respeito do que é uma profecia de dupla referência, para vocês compreenderem que o Cavaleiro do Cavalo Branco, ele tem o seu representante lá no passado e também terá o seu representante no futuro, que é ninguém, nada mais, nada menos do que o anticristo. É o anticristo que está com esse arco na mão. Ok? Para estabelecer paz? Para estabelecer paz com o arco na mão? Não, gente. Não. A gente vai começar a desmontar essa tese a partir de agora, nesse especial dos cavalos aí. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos, ok? Que Yeshua continue iluminando a mente de vocês. E deixa eu ver aqui qual é o próximo assunto, gente, que eu esqueci. A coroa. Vamos estudar a coroa no próximo vídeo. Não sei se é a coroa. A expressão vencendo para vencer. Eu acho que é só isso. E a cor do cavalo. Claro que a cor do cavalo não poderia faltar, né? O cavalo é branco e branco simboliza paz, né? É a cor do cavalo do anticristo, é branco. Vamos ver se é isso mesmo. Shalom, Haverim!